à lei, quanto às leis que dela derivam, são eminentemente vivas e onipresentes, justas e infalivelmente imparciais. Pois a lei é a suprema sabedoria, e a justiça não falha em parte alguma, por não fugir da atuação irrefreável da imarcessível e sempiterna onipotência. Destarte, o todo está inteiro na mais ínfima partícula. Assim como as leis que a tudo regem não escapam de semelhante critério, pois o micro contém o macro e vice-versa. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa Exemplos Não Nos Faltam. E a nossa temática de hoje, o todo está em tudo. Nós estamos na terceira temporada desta série que nos desafia buscar novas possibilidades, novas reflexões acerca da edificação de novas realidades. Se quer entender melhor a temática, fique conosco até o final do nosso estudo. A nossa gratidão a você, net espectador, ou net espectadores, ou a vocês, net espectadores, que são a causa do nosso existir. A Aline Gonçalves, que nos conduz até vocês, a tudo e a todos os seres que de uma forma direta ou indireta contribuíram para que esse momento fosse possível. Às empresas parceiras, aos corações solidários e fraternos, às emissoras parceiras, enfim, a nossa gratidão a todos. Então, quando lemos aqui no início, essa pequena síntese do nosso segundo livro, tanto a lei, com L maiúsculo, quanto as leis que dela derivam, são eminentemente vivas e onipresentes. Ou seja, se existe uma lei com L minúsculo que rege o mundo consciencial de uma célula, essa lei, que é a consciência da própria célula, o que rege essa consciência, obrigatoriamente ela se faz presente em cada molécula, em cada átomo. E cada molécula e cada átomo vai perceber que essa lei, que está inteira na célula, está inteira na molécula, inteira no átomo. Está compreendendo? Vou ler com calma. Então, tanto a lei, que é Deus, a lei macro, então a lei é Deus, no macrocosmo. No nosso universo planetário, ou, mais exatamente na Terra, a lei é o Cristo, o governador supremo do planeta Terra. Mas a lei macro, Deus, está inteira dentro dele, que está inteiro dentro de cada um de nós. E essa tese também é de Carlos Torres Pastorino em Sabedoria do Evangelho, quando ele fala que o Cristo está inteiro na menor partícula. Então, tanto a lei quanto as leis que dela derivam são eminentemente vivas, porque tudo em Deus é vivo. E também onipresentes. Está em toda parte dentro do seu campo de atuação. E além de onipresentes, são justas e infalivelmente imparciais. Desde os mais recuados estágios, desde os estágios conceptuais. Pois a lei, com L maiúsculo, é a suprema sabedoria. E a justiça não falha em parte alguma, porque essa suprema sabedoria está inteira em todas as partes. De modo que, se a justiça não falha em parte alguma, isso acontece por não fugir da atuação irrefreável dessa imarcessível e sempiterna onipotência, que é a onisciência, onipresença
onipotência. Deste modo, o todo está inteiro na mais ínfima partícula. E colocamos aqui o todo está inteiro na mais ínfima partícula. Você pode imaginar o todo, o tudo uno Deus, ou o todo que está gerenciando um contexto. Por exemplo, o todo Espírito está inteiro em todos os seus Cristos, que estão inteiros em todas as suas almas, que estão inteiras em todos os seus veículos de expressão. E a consciência de cada veículo de expressão está inteira dentro de suas partes, até chegar no corpo biológico, onde o ser do corpo está inteiro em cada uma de suas partículas. De modo que, em se tratando do espírito que é a causa e o corpo que é o efeito, quando move-se a menor partícula do corpo, ele sabe, porque ele está inteiro dentro da menor partícula. Por isso que não tem como alegarmos ignorância ou afirmarmos que Deus se esqueceu de nós. Não dá. Não tem a menor possibilidade. Alegar ignorância da existência do próprio Deus, desse todo que está em tudo. Então, deste modo, o todo está inteiro na mais ínfima partícula. Assim como as leis, com L minúsculo, que a tudo regem, não escapam de semelhante critério, pois o micro contém o macro e vice-versa. Vamos ler mais um pedacinho, para ver se a ideia se torna um pouco mais clara ainda, embora já esteja muito clara. Ante a inconteste realidade da vida e da lei, ambas com V e L maiúsculos, das incomensuráveis expressões e modulações da vida, com V minúsculo, multifária. Agora você já sabe onde está um e está outro, vou ler de carreirinha. Ante a inconteste realidade da vida e da lei, das imensuráveis expressões e modulações da vida multifária e as igualmente inenarráveis fulgurações e infalíveis atuações das leis, posto que tudo se assemelha em todas as manifestações no e do Supremo Arquiteto, e se tudo o que existe em plano maior inevitavelmente existe em plano menor, inegavelmente somos um multiverso miniaturizado em perpétuo dinamismo e indizível efervescência, plenamente regido pelas mesmas leis. Porque a lei macro, que é Deus, pela onisciência, está dentro de nós. E de acordo com o meio em que nos encontramos, o planeta Terra, a lei macro do planeta, o Cristo, como governador supremo, está inteiro na menor partícula. Está entendendo? Então vamos lá, mais um pouquinho da leitura, para ver se facilita mais um pouco a compreensão. À vista de contundentes apreciações, quando alguém o agride ou o ame, a si próprio se violenta ou se estima, porque ele está inteiro em todas as partes. Você é apenas o móvel daquela manifestação que está latente nele. O que você vê fora resulta do que você cultiva por dentro. O conceito que você supõe que os outros fazem a seu respeito é o conceito que você faz de você mesmo. Eis o real sentido e o verdadeiro significado do título deste tópico. A vida é o espelho da alma. Agora, quando você olha a vida em suas imensuráveis expressões,
Se um pensamento bem arquitetado te coloca em conexão com todas as suas vivências, você existe desde o átomo primitivo. E construiu um reinado que ainda existe, uma fonte primária que assimila uma porção de princípios inteligentes do psiquismo divino, para a confecção do amor-substância, do éter cósmico, do fluido cósmico, da matéria mental, da energia mental, da bioenergia, dos infracorpúsculos, dos infrarreinos, dos corpúsculos subatômicos, dos subreinos, e dos corpúsculos atômicos e dos intrarreinos, até chegar no universo atômico. Toda essa estrada, todo esse universo vai existindo, nós vamos construindo de baixo para cima. Com a união de átomos, compomos moléculas, com a união de moléculas, células, com a união de células, tecidos, com a união dos tecidos, órgãos, e destes sistemas, dos sistemas, corpos. E depois de um corpo denso, que é o físico, com a sublimação, que é o que nós falamos, renascer da água, a sublimação do energismo do corpo, nós vamos construir o modelo organizador biológico que vai transformar-se no corpo dos instintos e vai elevar-se para sensações, para emoções, para sentimentos, pensamentos. Chegamos no universo consciente e ainda concreto da inteligência intelectiva, emotiva e espiritual, para construir com esse mundo objetivo e concreto o mundo subjetivo e transcendente, até chegar no suprassumo da superconsciência, o reino de Deus em nós, e tudo isso nasceu da menor partícula. Por isso que esse todo, superconsciência, está inteiro na menor partícula, porque essa menor partícula está dentro dele. E não tem como ele não estar dentro dela, porque ele é o suprassumo de todas essas experiências. E se o corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito, ou seja, transcender esse estágio para ser condutor de outros corpos, esse perispírito vai sofrendo transformações sucessivas, porque é a alma evoluindo até chegar a ser um Cristo, a ser parte integrante da superconsciência. De modo que não tem como negar estas realidades. Voltando à nossa leitura do livro, na sequência daquelas informações do ser que despertou, ou do ser desperto, a consciência desperta conhece a fonte inexaurível das próprias energias. É um ser liberto, já não fica na dependência, é autossuficiente. Mas sabe que não é nada sozinho. Ele é um com a sua variedade. Então, a unidade, o seu existir e as experiências nas suas existências formam um todo. E ele percebe que ele e os demais formam um todo dentro de algo ou alguém maior, que pode ser um avatar. E esses avatares formam algo maior do que eles. Por isso, em nosso livro, com Pietro Baldi, cada individualidade é composta de individualidades menores, Cristos. E a individualidade, o Deus interno. Cada Cristo é construído de algo menor, almas. Cada alma dos seus veículos de expressão, até chegar no mais denso deles, o corpo biológico, que é constituído de sistemas que são confeccionados por órgãos, que surgem da unificação dos tecidos, ou da complexidade dos tecidos, que tem a sua base nas células, originária das moléculas, da união das moléculas e de sua expertise, que é a junção dos átomos,
que é composto por partículas atômicas, que vieram das subatômicas, que surgiram das infraatômicas, que nasceram da bioenergia, originário da energia mental, que surgiu da matéria mental, oriunda do fluido universal, que é um subproduto do éter cósmico, ou uma transmutação do éter cósmico, que tem a sua base estrutural, o amor substância, a matéria elementar, que é constituída do espírito, o princípio inteligente do universo, que nasceu, que é uma personificação do Verbo Criador por intermédio do psiquismo divino. E o espírito é tudo isso. Então, desde a menor partícula, tudo isso existe no, e ele é uma síntese de algo maior, em plano menor. E não tem como desligarmos-nos de tudo quanto existe. Então, a menor expressão, o mais discreto pensamento me coloca em conexão com todos os seres em todos os mundos. E de início, com todas as minhas vivências. Se é algo enobrecedor, tudo cresce, tudo evolui. E eu vou sutilizando, sublimando, construindo realidades do bem-estar, da paz, do equilíbrio. Se é algo perturbador, além de perturbar-me na minha totalidade, perturbo o cosmos inteiro. Porque se ele inteiro está em mim, eu também, num contraponto, estou nele. O mais ínfimo ser que de forma indevida prejudicamos, reflete diretamente em tudo que existe em nós e em tudo que existe fora de nós. Por isso, compreender que o todo está em tudo é tratar todas as coisas como se estivesse diante do todo, como se ele fosse um ser personificado. Não por acaso, quando Jesus disse-nos, eu só faço a vontade do meu Pai, ou seja, do todo, que está em tudo. Quem me vê, vê o Pai, ou seja, ele faria o mesmo que faço, guardar as devidas proporções. De modo que, se almejamos ser um com a totalidade, eu preciso fazer o que essa totalidade faria se estivesse em meu lugar. E quando assim procedemos, entendendo que o todo está em tudo e desejando ser um com esse todo, a molécula passa a enxergar tudo que existe na célula, as demais moléculas, os átomos, subdivisões, com os olhos da consciência celular. E a célula, na estruturação do órgão, passa a enxergar-se e enxergar as demais que compõem os tecidos. E esses tecidos começam a enxergar o todo o órgão, porque a consciência desse todo está em todos os tecidos. Então ele passa, esse tecido ou esses tecidos passam a enxergarem todos os demais componentes do órgão com a consciência ou com os olhos da consciência do próprio órgão, dessa consciência instintiva. E esses órgãos, componentes de um sistema, vão enxergar ou enxergar-se uns aos outros dentro do sistema com os olhos da consciência do sistema. Assim, a desse sistema em relação ao corpo. O ser do corpo vai qualificá-lo, vai expressar-se por intermédio desses sistemas e eles vão entender todos os sistemas, cada um entendendo-se e entendendo os demais, porque está enxergando as partes com a essência do todo.
Então, quando compreendemos que o todo está em tudo, nós vamos procurar ver tudo com os olhos do todo. Isso nós chamamos de veja quem tem olhos de ver. Ouçam quem tem ouvidos de ouvir. É quando eu abro mão, eu renuncio a mim mesmo, esvazio-me de mim mesmo, para que algo superior possa preencher-me em espírito verdadeiro. Não é tão difícil. O exercício do desprendimento que gera amor, da fé que gera autoconfiança e do trabalho no bem que gera serenidade, porque se o desprendimento gera amor, eu estou me desprendendo de tudo, estou gerando amor no mais alto nível, a essência de minha consciência. Mas eu começo com a fé que gera autoconfiança para que eu possa fazer o exercício do desprendimento. E depois, com esse desprendimento, trabalhar no bem, visando o bem de todos, eu vou gerar a serenidade. Não mais me atormento em qualquer situação. Manifesta a fé que gera autoconfiança. Exercita o desprendimento que gera o amor. E o trabalho no bem que gera a serenidade. Eu sou um ser desperto pela fé que professo. Ao mesmo tempo, faço tudo o que faço pelo prazer de ser útil, de modo desprendido, porque não aguardo aplauso, compreensão, agradecimento, nem gratidão, coisa alguma. E a cada dia mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz. Porque faço o que faço por amor ao todo que existe em mim. Na certeza que eu existo nele. E essa perfeição que me criou dentro dela e ela dentro de mim, quer que eu, como Deus em plano menor, haja como tal. E aprenda o que fazer, como fazer e quando realizar. Mas procurando fazer, senão, a sua vontade. Por isso que a função do homem no mundo é exercitar essa vontade divina. E se fôssemos fazer uma viagem de frente para trás nos nossos temas, ficaria assim. Hoje eu tenho ciência e consciência que sou um com a totalidade. Porque antes compreendi que o todo estava em tudo. E antes ainda busquei o meu pleno despertar. Me tornei um ser desperto. Para isso eu precisei nascer da água e do espírito, para chegar a esse estágio. E para chegar a esse estágio de transformação estrutural, da parte psicobiofísica, moral e espiritual, eu me comprometi como um apóstolo de dar a minha vida pela causa daquele a quem tudo devo. Mas antes de ser esse apóstolo comprometido, comecei como um discípulo devotado. E antes apenas um eterno aprendiz, que já sabia o que era o ser integral. Os corpos de expressão e de evolução dentro desse ser integral. O campo mental desse ser integral. A necessidade de cuidar do corpo, que é o seu instrumento de trabalho, e do espírito, que é a sua essência ou a sua totalidade. Cuidar da mínima parte e do todo, do efeito e da causa. E antes, para que isso ocorresse, eu precisei colocar as coisas em ordem. E como eu aprendi a fazer isso? Sabendo o que faz o homem no mundo, que quer vencer o mundo e não ser do mundo.
Mas para ser esse homem no mundo, eu exercitei a coragem da fé. E antes da coragem da fé, a sabedoria intuitiva, que nasceu da razão proativa, que é originária da consciência do existir e, ao mesmo tempo, do objetivo da existência, que nasceu do amai-vos uns aos outros, que é filho ou a transmutação da caridade como alma do Espiritismo. E tudo isso ocorreu porque hoje eu sei o que é o Espiritismo, o ensinamento universal dos Espíritos. Qualquer um, letrado ou não, cristão ou não, tem ou não a crença, pode receber esses ensinos, porque os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, se manifestam por toda parte, fazendo a vontade do Senhor Supremo. Gratidão a vocês, netos espectadores, internautas, Aline Gonçalves, que nos conduz até vocês, a tudo e a todos os seres que, de uma forma direta ou indireta, contribuíram para que esse momento fosse possível. Siga-nos em nossas redes sociais, nos ajude na propagação da mensagem e rogamos a Deus que multiplique milhões de vezes o gesto de cada qual para que isso se dê. Paz profunda a todos, muita luz, muito amor. Namastê.